Ok. Então, contratos sociais. Eu gostaria que vocês fossem, então, ali no tópico de contratos sociais. O contrato social é um negócio plurilateral. Por que plurilateral? Porque ele vai ter mais de duas partes, né? Ou ele vai ter duas partes, ou ele vai ter mais de duas. Então, ele vai ser ou bilateral ou plurilateral. Então, a gente vai ter contratos aí com 4 sócios, com 5 sócios, enfim. Não há uma regra, não há um limite, né? Então, vão ser 2 ou mais pessoas, que podem ser pessoas naturais ou jurídicas, a gente já viu isso em sala de aula, né? Que a sociedade, ela pode ser formada por pessoas jurídicas, né? E que vão ajustar entre si a constituição de uma sociedade simples ou empresarial. A sociedade simples, eu falei para vocês que eu vou dar um material extra, tá? Ela não está na nossa ementa, mas eu acho importante ter essa explicação. Então eu vou dar um materialzinho para vocês, fazer um vídeo, deixar disponível explicando o que é uma sociedade simples, os requisitos, etc, etc. Então vocês vão ter esse é uma das partes dessas matérias complementares. Também vou fazer, enfim, conforme a gente for conversando, posso fazer resuminhos, etc, de vídeos. Vamos ver como que vai, quais são as dúvidas que vão surgindo, que matérias, que questões a gente precisa complementar, tá? Então, ok, então pode ser uma sociedade simples ou empresária. O que nos interessa aqui no estudo do direito empresarial é o quê? A sociedade empresária. Então, as sociedades que nós vamos estudar na aula regular vão ser as sociedades empresárias. Sociedade empresária é um negócio jurídico típico, né? Designado nas sociedades personificadas. Então, o que quer dizer um negócio jurídico típico? Alguém sabe me dizer? Quando eu falo que uma coisa é típica. Alguém sabe me falar, pessoal? É regular, tá próximo, regular tá próximo. Típico. Lembra lá no direito penal, quando a gente tem um crime, como que tá no direito penal? Perfeito? Então, quando eu falo isso, tá previsto, tá tipificado no código. Então, quando eu falo que alguma coisa, é um negócio jurídico típico, é um contrato típico, né? É uma relação típica, quer dizer que há uma lei, há uma norma, há um artigo regulamentando aquele negócio. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Um contrato de compra e venda. Ele é um contrato típico ou atípico? Perfeito, Margarete. Típico está previsto no direito civil, né, no Código Civil. Contrato de compra e venda. Ele é um contrato típico. Porém, a nossa lei, o nosso Código Civil, ele permite negócios jurídicos atípicos, né? Então são negócios jurídicos que não estão previstos dentro ali do Código Civil, mas que não deixam de ser negócios jurídicos, desde que eles sejam lícitos, dentro da moral, né, dos bons costumes do país, né, desde que eles não estejam vedados por lei, que eles não sejam ilegais, enfim, né? Então, por exemplo, se eu compro e vendo droga, é um negócio ilícito, então ele não é permitido. Mas se eu faço ali, se eu mantenho uma relação jurídica com meu vizinho, eu combino que todos os dias eu vou levar o lixo dele lá para baixo e ele vai me pagar R$ 5 por saco de lixo que eu levar lá para baixo. Como que eu posso determinar o nome dessa relação jurídica? Não é uma relação de emprego, né? Não é um contrato de compra e venda, não é um contrato de aluguel. Talvez eu esteja prestando um serviço para ele, né? A gente não tem um contrato típico, né? Ele seria um negócio jurídico atípico, mas é um negócio jurídico que existe. Então, quando eu falo que o contrato social é um negócio jurídico típico, quer dizer que ele é um negócio jurídico que está previsto em lei, ok?
Então, como que ele vai estar previsto em lei? Nas personificações societárias, né? Então, por exemplo, eu vou ter a previsão da sociedade simples, da sociedade anônima, da sociedade limitada, da sociedade em comandita simples. Enfim, eu vou ter essas personificações sociais que vão estar previstas em lei. Então, eu vou lá na sociedade limitada. Eu tenho tal regra, eu tenho tal regra especial para a Constituição, tal regra que tem que ser observada na modificação. Enfim, eu vou ter determinadas regras que vão constituir aquela sociedade, que vão determinar como que tem que ser aquele contrato social, tá? Então, ele é um negócio jurídico típico que vai ter essa previsão na designação das sociedades personificadas. Quando eu falo que o contrato social é um negócio jurídico típico, eu posso ter uma sociedade atípica? Eu posso constituir uma sociedade que não esteja prevista em lei? Olha, é um negócio jurídico típico. Eu não tô, se pudesse, eu falaria que é um negócio jurídico típico, que é um negócio jurídico que pode ser feito de maneira atípica, né? Que pode ser feito de maneira que não está prevista em lei. Então, quando a gente fala de contratos comuns, né? Contratos, a lei prevê que podem ser feitos contratos atípicos. Quando a gente fala de sociedade, contrato social, esse contrato em específico, a lei só permite os contratos típicos. E aí, gente, vamos fazer uma linha de raciocínio. Então, assim, vamos compreender como que a gente chega até aqui. O contrato social, ai, meu Deus. A relação societária. Lembra que a gente viu que não tem relação societária verbal, né? Não há sociedade verbal. A gente acabou de ver isso, não viu? Então, quando eu falo que não há sociedade verbal, eu exijo que para que exista uma sociedade, ela respeite normas pré-estabelecidas. Se eu estou determinando que devem ser respeitadas normas pré-estabelecidas, essas normas já têm que estar ali dentro do ordenamento jurídico. Então, dentro de um tipo societário, é óbvio que eu vou poder alterar as cláusulas, dar mais garantias, menos garantias, etc., para uma relação social, mas ela tem que estar determinada, ela tem que estar regulamentada de acordo com uma norma previamente expressa, ok? Dentro dessas normas. Opa, beleza, então. Dentro dessas normas previamente expressas, dentro desses tipos societários previamente expressos, existem as cláusulas obrigatórias. Hoje nós vamos ver as cláusulas gerais, tá? Então, provavelmente no decorrer do bimestre, quando nós formos aprendendo os tipos societários mais. Os tipos societários, cada tipo societário, a gente vai ir também encontrando outras normas obrigatórias, a depender do tipo societário específico, mas hoje a gente vai ver as normas societárias gerais, as regras obrigatórias gerais. Mas, gente, embora nós tenhamos cláusulas obrigatórias, ou seja, cláusulas que devem estar no contrato, que devem estar previstas no contrato, a excelência jurídica ela está justamente nas cláusulas facultativas. O que eu quero dizer com isso? Um bom advogado, um bom operador do direito, ele prevê, antecipa os problemas que podem surgir. E não são as cláusulas obrigatórias, obviamente, elas vão solucionar algumas questões, mas elas não vão solucionar sozinhas. Então, por exemplo, se eu tenho um litígio entre os sócios e eu não determino alguma divisão de responsabilidade entre eles logo no contrato, primeiramente eu vou recorrer às regras gerais do Código Civil. Depois, eu vou às normas específicas do direito societário. Depois, para as normas societárias suplementares, né? Subsidiárias, complementares. Em seguida, eu vou na teoria geral do direito societário.
Depois eu ainda posso ir às normas de direito contratual, direito obrigacional, eu posso ir para a Constituição, né? Enfim, a gente já viu aí, vocês já viram em direito civil, em hermenêutica, que o juiz não pode se negar a responder um direito por ausência de norma. Então, se eu não tenho uma previsão na cláusula, dentro da relação societária, eu vou buscar na lei. E a lei, será que a lei vai favorecer as partes? Será que a lei vai ter a previsão menos danosa para aquela empresa, para o seu cliente? Nem sempre, gente, nem sempre. Então, é necessário que se observe. Quando a gente fala de um bom advogado de direito empresarial, um bom advogado, e aí, gente, para fazer um contrato social, o ideal é que se vá num advogado, não num contador. Quer dizer, o contador tem que fazer parte, mas o advogado é quem vai trazer essas discussões, que você compreenda quais as necessidades dessa empresa, quais as demandas dessa empresa, o que esses empresários esperam, quais são os problemas que essa empresa pode enfrentar, né? Antecipe todas essas questões na hora de fazer o contrato social. Então, assim, olha, esses dois sócios, eles não se dão muito bem. Eu tô vendo aqui que uma hora ou outra eles vão separar. Vamos prever já aqui uma separação de bens em caso de fim da sociedade? Vamos prever aqui uma forma que simplifique essa separação societária? Porque senão daqui a uns anos, na hora que eles forem se separar, que eles brigarem e se separarem, vai dar problema. Então você antecipa esses problemas, né? Então você olha, o advogado vai ver, olha, pessoal, alguém tá com o microfone ligado. Obrigada. O advogado vai ver, olha, para essa atividade empresarial que vocês querem, o ideal é que vocês tenham ali tal tipo societário e não esse que vocês inicialmente queriam. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Uma amiga minha formou em medicina e ela foi no contador e o contador abriu uma empresa para ela, uma empresa individual. Aí um tempo depois eu estava conversando com ela, ela estava com uma dívida que o pai dela tinha assumido no nome dela e estavam vindo atrás dela para cobrar essa dívida. Aí eu falei, fulana, deixa eu ver a sua empresa. Aí eu expliquei para ela e falei, olha, abre uma conta em nome da sua empresa, que se esse povo vier atrás de vocês, o seu salário eles não vão penhorar, até que o seu pai tenha condições, né, de pagar essa dívida, já que essa dívida não é sua. Aí ela falou assim, mas eu não tenho conta da minha empresa, é a minha conta que movimenta. Aí eu fui ver, o contador tinha aberto uma empresa individual e não uma empresa, não uma Eireli, uma empresa limitada. Aí eu falei, fulana do céu, pede para o seu contador mudar agora essa sua empresa. Porque a empresa individual, você é a mesma coisa, você está movimentando tudo para você. A única coisa que você tem é alguns benefícios tributários, mas você não está protegida. Não está protegida. Se algum dia você tiver sofrer alguma constrição judicial, vão pegar os bens da sua empresa, né? Esse valor salarial que você recebe na sua empresa. Então ela foi lá arrumar. Óbvio, isso é uma situação bem simples de diagnosticar. Mas, quando a gente está falando de uma sociedade, ela vai ter nuances. Então, por exemplo, depende de quanto você projeta o seu faturamento, qual que é a estrutura que você pretende para essa empresa, né? Então, é necessário que o advogado conheça o que se espera dessa empresa para que ele possa, então, prever não somente os problemas e remediar esses problemas por antecipação. Por exemplo, se um dos sócios não é muito confiável. Não sei por que alguém faria uma sociedade com alguém que não é muito confiável. Mas se a gente sabe que aquele sócio é um cara meio malandro, olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma cláusula exigindo que qualquer procuração, qualquer negócio, qualquer compromisso tem que ser assumido, os dois têm que assinar em conjunto.
a procuração, o contrato, o negócio, etc. Assim, aquele sócio que é meio malandro não vai conseguir assinar obrigações, dar declarações, assinar procurações em nome da empresa, porque ele vai precisar que aquele outro sócio tenha assinatura, então aquele outro sócio vai conseguir, que é mais responsável, vai conseguir controlar melhor as atividades da empresa. Então, isso é uma cláusula obrigatória? Não é. Mas você coloca prevendo problemas que aquela sociedade pode ter, tá? Então, a excelência ela vai estar nas cláusulas facultativas, ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo, então. Vamos continuar. Ok. Gente, eu vou pegar uma aguinha rapidinho, porque esse frio já tá arranhando minha garganta. Só um segundinho, tá? Não vou nem desligar aqui a chamada, porque é só um segundinho mesmo. Já volto, tá? Pronto, voltei. Ok, então. Então, um contrato social, ele vai ser essa norma, então, que vai determinar as regras básicas daquela sociedade. Porém, aquilo que não estiver previsto dentro do contrato social, ele vai poder ser regulamentado, então, pelo Código Civil, pelas normas gerais do direito societário, enfim, pelas regras ali gerais do tema, tá? Da matéria. Então, nesse ponto, gente, eu chamo a atenção para vocês que é muito importante, antes de fazer um contrato social, que se escutem as partes, né? Que se pesquisa as particularidades daquele negócio, né? Do tipo societário, do negócio que vai ser executado, para que você possa compor um ato constitutivo de acordo com as necessidades daquela empresa. Né? As empresas elas são individualizadas, são entes individuais. Então, normalmente as pessoas fazem contratos padrões, mas isso com o tempo pode ser um problema para as empresas. O ideal seria que as empresas ouvissem um advogado, consultassem um advogado na hora de fazer o seu contrato social e fizessem uma regulamentação de acordo ali com as suas necessidades. É óbvio também, né? É evidente que nem sempre isso vai ser necessário. Então, é aquela questão do se prepare para o pior, né? E espere pelo melhor. Nem sempre essas cláusulas vão ser utilizadas, às vezes a empresa nem vai ter aquele problema que se imaginou que teria, mas se ela tiver, é melhor ter aquela segurança de que há uma resolução dentro do contrato social para isso. Ok? Essas cláusulas especiais, conforme a gente for vendo os tipos societários individualizados, etc., a gente vai explicitando, fazendo comentários, falando, olha, aqui dá para fazer tal coisa, aqui dá para prever de tal jeito, para que vocês compreendam, tá? Não tem como eu falar essas cláusulas facultativas aqui todas de uma vez, mas a gente vai construindo aí durante o semestre. Ok, alguma dúvida até agora, pessoal? Posso seguir? Beleza? Vamos lá, então. Primeiramente, como que a gente vai fazer um contrato social? Ali saiu cláusulas obrigatórias, obrigatória, gente, desculpa. Como que é uma estrutura básica de um contrato? Eu vou enviar para vocês também um contrato, tá? É que eu não achei nenhum contrato social
sem dados. E eu quero enviar um sem dados para vocês, para fazer um link aqui com esse esqueminha que eu fiz. Mas eu vou enviar para vocês. Não sei se hoje, mas no máximo amanhã. Então, primeiramente, o cabeçalho. No cabeçalho, eu vou fazer a qualificação das partes da sociedade. Então, o que é a qualificação? Alguém aqui já escutou esse termo, qualificação? Gente, é um termo muito usado. Oi? Também, são os dados. Perfeito. Foi bom o seu raciocínio. Então, a qualificação, vocês vão usar muito esse termo aí no direito, tá? Em direito processual, principalmente. Quando eu falar qualificação das partes, gente, tá acabando o nosso horário no Zoom de novo, então se cair, é só entrar naquele último link mesmo, tá? Quando eu falo qualificação das partes, eu tô querendo dizer o quê? Identificar, qualificar aquela pessoa. Isso, não é réu, né? A qualificação nem sempre vai ser nessa relação jurídica de autor-réu. Por exemplo, se eu tenho um acordo judicial, eu tenho que qualificar as partes, mas não tem autor e réu. Se eu tenho um contrato, eu vou qualificar as partes, mas a gente vai ter o contratante e o contratado, né? Então, a qualificação, quando a gente usa esse termo, a gente vai usar em todos os ramos do direito. É quando a gente está identificando o sujeito. Então, no direito penal, sim, a gente vai identificar a vítima e o réu, né? O autor da denúncia normalmente é o Ministério Público. Quando a gente vai num processo trabalhista, a gente vai qualificar o reclamante e a reclamada, né? O empregado e a empregadora, ou a empresa, enfim. Então, num contrato, eu vou qualificar as partes. Então, sempre que eu falar assim, qual a qualificação, ou coloca a qualificação, eu estou falando a identificação dessa pessoa. Quem é a pessoa envolvida, né? Quais são os dados? Quais são os elementos que identificam essa pessoa? Isso é uma qualificação. Então, tanto a pessoa física quanto a jurídica vai ter a qualificação. Geralmente, o que a qualificação inclui? Eu digo geralmente porque alguns, por exemplo, o direito do trabalho e o direito penal, eles incluem a filiação da parte. Então, do réu, o trabalhador, precisa incluir a filiação para evitar homônimos, né? Então, homônimos são pessoas com o mesmo nome. Se eu tenho, acho que é impossível que exista um homônimo com que os pais sejam homônimos também. Então, no direito penal, no direito do trabalho, eu além de um dos dados que eu coloco são o nome dos pais, da mãe e do pai, a filiação daquela pessoa, para que eu evite, por exemplo, no direito penal, evite processar um homônimo, né? Então, se uma outra Júlia Stefanello estiver por aí cometendo crime, daí me processam. Imagina que dor de cabeça. Então, se a gente tem ali o nome dos pais, a gente tem menos chance de ter um dano processual. Mas, enfim, isso são específicos. Geralmente, a qualificação vai incluir o nome da pessoa, a profissão, o estado civil, o CPF, o RG, o endereço, eu acho que só, e o endereço. Normalmente vai incluir isso. Aí pode ter ali uma exigência de algum documento, por exemplo, se a pessoa for advogada, é comum que coloque o número da sua OAB, mas normalmente não é necessário. Normalmente é nome, profissão, estado civil, RG, CPF e endereço, tá? Nome, profissão, estado civil, RG, CPF, endereço. Quando vocês forem fazer a OAB, vocês vão ter que fazer uma peça jurídica. Então, vocês vão ter que colocar lá, primeiramente, a qualificação das partes. Aí vocês vão começar, fulano de tal. Quando vocês forem fazer uma peça, isso eu já quero que vocês comecem na minha aula. Quando vocês forem fazer uma peça que é fictícia, né, um simulado, uma atividade simulada, na OAB você não pode ter identificação. Então, o ideal é que você não coloque números ou nomes, invente nomes que pode ser considerado classificação.
Você pode ser considerado identificação. Então, imagina se eu coloco lá João da Silva. Ah, identificou, né? Então, o ideal é que você coloque assim: fulano de tal, nacionalidade, estado civil, né? Você coloca a informação que você deveria estar pondo. Nacionalidade, estado civil, RG, número, ponto. CPF, número, ponto. Residente e domiciliado, a rua, ponto. Número, ponto, sabe? Não coloque identificação. Mas são esses dados que vocês têm que preencher. Aqui no cabeçalho, você vai colocar os dados de todos os sócios. Todos os sócios, tá? E vai qualificar também a sociedade. Aí no cabeçalho também vai estar o CNPJ, a sede da empresa, né? Oi. Sim, se tiverem só dois sócios. Isso mesmo. Se tiverem. Ah, pode ter. Podem ter 10 sócios e podem ter dois. Se tiverem 10 sócios, tem que pôr os 10 sócios, tá? Se tiverem dois sócios, põe os dois sócios. De nada. É que assim, eu enfatizo que, por exemplo, quando a gente está fazendo um processo jurídico, é que às vezes a gente traz vícios da prática. Num processo jurídico, na inicial a gente qualifica todo mundo. E às vezes, nas manifestações, a gente coloca só o nome de uma pessoa. Então, por exemplo, vamos supor que eu e a Margarete e o Alisson entramos com um processo judicial. Aí, nas manifestações, eu coloco só Margarete e outros, né? Para não ficar colocando o nome de todo mundo toda vez. No contrato a gente não pode fazer isso, tá? Eu tenho que colocar o nome de todo mundo toda vez. Então, se tiver 10 aditivos contratuais, 10 modificações no contrato social, as 10 vezes tem que repetir o nome de todos os sócios, tá? A qualificação da sociedade também. Então, você, nessa altura, quando você for registrar ali, você já vai ter o número do CNPJ, o nome empresarial, etc. Então, você já tem que qualificar essa sociedade nesse momento, tá? Então, você já vai colocar. Como que a gente vai qualificar uma pessoa jurídica? Pessoa jurídica não tem estado civil nem nacionalidade, né? Pessoa jurídica eu vou qualificar nome empresarial, e aqui, gente, é o nome empresarial, não é o nome fantasia. Eu posso até colocar o nome fantasia entre parênteses, mas não é necessário. O nome empresarial é o suficiente. Então, por exemplo, eu tenho uma loja de roupas chamada Julia Fashion, sendo que o nome empresarial é Júlia Stefanello Eireli. Quando eu for fazer a qualificação, eu vou colocar Júlia Stefanello Eireli, tá? Lembrando que aqui que Eireli não é uma sociedade, então talvez seja um exemplo ruim. Mas, por exemplo, eu tenho uma sociedade com outra pessoa da padaria Pão Bom. E daí o nome empresarial é Stefanello e Silva Produtos Alimentícios LTDA. Esse é o nosso nome empresarial. Quando eu for colocar a qualificação da sociedade, eu vou colocar nome, Stefanello e Silva Produtos Alimentícios LTDA. CNPJ, endereço da sede, tá? Então, a minha sede fica na Rua dos Bobos, número 0. Eu vou colocar lá, nome empresarial, Stefanello e Silva, Produtos Alimentícios LTDA, CNPJ número XXX, endereço da sede, Rua dos Bobos, número 0. Essa é a qualificação. A empresa ela tem só 3 dados ali para qualificar, enquanto a pessoa física tem 6, né? Então, lembrem-se, pessoa física vai ser nome, estado civil, nacionalidade. Tem gente que coloca profissão também, tá? Então, nome, estado civil, nacionalidade, profissão, RG, CPF e endereço. Os mais importantes: RG, CPF, endereço. Óbvio, 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 óbvio. RG, CPF e endereço são os mais importantes. E o nome, né? Para a classificação da pessoa jurídica: nome. O que mais que eu preciso da pessoa jurídica? Uhum. O que mais?
A razão social está no nome. Endereço, perfeito. Pessoa jurídica, só 3 itens: nome, CNPJ, endereço. Ok? Aí, ok. Fiz a qualificação dos sócios da sociedade. Vou começar então com as cláusulas. Como que eu vou constituir esse contrato social? Quais são as normas que vão reger essa empresa? Gente, eu vou mandar o outro link para vocês, que eu acho que vai cair